O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aí, ó. Obtenha as coordenadas do vértice da parábola. Então a gente tem essa parábola aí, ó, certo? Ela cruza o eixo x ali nos pontos menos 4 e 2, cruza o eixo y no ponto menos 4, só que o vértice dela, ó, tá aqui, né? Ó, esse ponto aqui é o vértice, que a gente não sabe qual que é o valor. Não é menos 4, tá? É um valor um pouco mais para cá, ok? E a gente quer saber também no x. Não inventa de pensar, é 1 e um pouquinho abaixo do 4. Não, esquece isso. Tem que fazer a conta para poder sair o resultado correto, ok? Então vamos lá. Do gráfico a gente tem algumas informações. A gente sabe que esse ponto aqui, ó, ele vai ter as coordenadas menos 4 e 0. E esse ponto aqui vai ter as coordenadas 2 e 0. E esse outro ponto aqui do y vai ter as coordenadas 0 e menos 4. Mas vamos usar só a do eixo x, ó, que é menos 4 e 0 e 2 e 0. A gente obtém a abscissa, né? A gente obtém a abscissa do vértice calculando a média aritmética das abscissas desses pontos aqui que a gente conhece. Então, ó, as abscissas desses pontos aí, a abscissa é o eixo x. Então, o x desse ponto vale menos 4 e desse vale 2. Então, eu vou fazer menos 4 mais 2 dividido por 2, né? A média aritmética. Lembrando que média aritmética você soma, né, a quantidade de valores que você tem e divide pela quantidade de valores. Nesse caso aqui eu tenho o menos 4 e o 2, vou somar eles e vou dividir por 2 porque eu só tenho dois valores. Então vai ficar menos 4 mais 2 que dá menos 2, que dividido por 2 dá menos 1, certo? Então eu já sei que o x do meu vértice vai ser menos 1. Se eu tivesse a lei de formação da função, eu já ia substituir esse menos 1 na lei de formação e já achava o y e acabou o exercício. Só que eu não tenho a lei de formação da função. Então eu tenho que achar, certo? Eu tenho que achar ela. Então eu vou fazer aquele esquema que a gente já está acostumado a fazer para poder determinar a lei de formação de um gráfico, né? Você pega dois pontos que cruzam o eixo x e assim substitui na forma genérica da função do segundo grau e acha. Então, ó, o ponto menos 4 e 0, que é esse ponto aqui, ó, o f dele, né, o f de menos 4 é 0. Então foi o que eu coloquei aqui, ó, o f de menos 4 é 0. Lembrando que eu já falei que quem não sabe essa passada aqui, volta lá nos vídeos de determinar a lei de formação da função a partir de um gráfico. Tem exercício sobre isso, não sei qual parte. Tem que voltar aí os vídeos para poder assistir. É interessante que acompanhe a playlist, né? Só vai pelo título do vídeo se você souber o conteúdo já. Se não souber, tem que acompanhar os vídeos para poder entender, certo? Mas a gente sai disso aqui e chega nisso aqui. Ou seja, quando o x é menos 4, o y é 0. Então, o valor da função no ponto menos 4 é 0. E aqui no ponto 2 e 0, quando o x é 2, o y deu 0. Então, o valor da função quando o x é 2 é 0, certo? Aí eu vou lá para a forma genérica da função do segundo grau, que é ax² mais bx mais c, certo? O valor do c numa função do segundo grau é onde a função cruza o eixo y. O c aqui vale menos 4, ó, a gente tem essa informação. Então eu já tenho o valor do c aqui, que é menos 4. Vai ficar a vezes o x elevado ao quadrado. O x aqui é o menos 4. Então é a vezes menos 4 elevado ao quadrado, mais b vezes menos 4. Menos 4 do c igual a 0, né? Ou igual ao resultado que está aqui. E embaixo eu vou ter a vezes o x ao quadrado, que o x aqui é 2, então é 2 ao quadrado. Mais mais b vezes x, né? Que é... o x aqui é 2 e o menos 4 do c igual a 0, que é o valor que está aqui, certo? O que eu fiz? Eu resolvi aqui, ó, menos 4 ao quadrado é 16. Então, isso daqui, 16 vezes a, vai dar 16a. Menos 4 vezes b dá menos 4b. E eu passei esse menos 4 para o lado de cá, positivo, certo? Depois, embaixo, ó, 2 elevado ao quadrado é 4.
4 vezes A, 4A. 2 vezes B dá 2B, passa esse menos 4 para o lado de cá, positivo, certo? Me resultou nesse sistema aqui. Aí eu tenho que resolver ele. Bom, como que eu faço para me resolver um sistema? Dá um jeito de cancelar uma letra, para você substituir aqui uma das duas equações e achar a outra, né? Cancela uma, aí acha, depois substitui na função, na equação, para poder achar a outra. Bom, eu vou cancelar a letra A nesse sistema aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha de baixo aqui por menos 4. Então, vai ficar menos 4 vezes 4, menos 4 vezes 4A, né, ó, que vai dar menos 16A. Estão vendo ali embaixo? Menos 4 vezes 2B, que vai dar menos 8B. E menos 4 vezes 4, que vai dar menos 16. Certo? A linha de cima, ó, eu copiei. Tá vendo? Eu não mexi nada na linha de cima. Eu só multipliquei por menos 4 a linha de baixo. Com isso, eu consigo cancelar, ó, a letra A. 16 menos 16A menos 16A dá 0. Aí eu tenho menos 4B mais 8B, eu tenho menos 12B. 4 menos 16, eu tenho menos 12. Então ficou menos 12B igual a menos 12. Equação simples do primeiro grau. Passa esse menos 12 que está multiplicando B dividindo. Vai ficar B igual a menos 12 dividido por menos 12, que dá 1. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 12 dá 1. Então o valor do B é 1. Aí a gente volta aqui, ó, e substitui em uma dessas duas equações o valor do B que a gente achou. Eu escolhi a equação de baixo. Lembrando que, quando você vai escolher, você não pode escolher a função multiplicada aqui, ó. Você tem que escolher sempre a função que você não fez nenhuma operação nela, tá? Então é essa daqui. 4A mais 2B igual a 4. Eu escolhi essa, mas podia escolher a de cima também, só que os valores é maior, né? Então, somos seres inteligentes, vamos escolher sempre o menor. Então ficou 4A mais 2B igual a 4. Quanto que é o valor do B? 1. Então, substituo B por 1, o resto tudo eu copiei. 4A mais 2 vezes 1 igual a 4. 2 vezes 1 é 2, 4A mais 2 igual a 4. Equação do primeiro grau de novo, passa esse 2 para o lado de cá negativo, vai ficar 4A igual a 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, certo? Aí você passa esse 4 aqui que está multiplicando A dividindo, vai ficar A igual a 2 quartos. Aí isso aqui não dá para dividir porque a divisão não vai dar exata, você simplifica. Simplifica por 2 em cima e embaixo, que o A vai ser meio, certo? Então, com isso a gente já consegue ter a lei de formação da função, que é f de x igual ao A, que a gente acabou de descobrir aqui, ó, que vale meio. Então, meio elevado ao quadrado, mais o valor do B, que a gente acabou de descobrir aqui, que é 1. Então, 1x, né? E o menos 4, que a gente já tinha a partir do gráfico. Com isso, a gente já tem a lei de formação da função. A gente já tem o x do vértice. Então, para mim descobrir o y do vértice, é só eu substituir esse menos 1 na lei de formação da função. Então, vai ficar, ó, meio vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 4, certo? Menos 1 ao quadrado é 1. Vai ficar meio vezes 1, mais com menos dá menos, copiei o menos 4, certo? Meio vezes 1 é meio, menos 1 e menos 4 eu copiei. Aí aqui eu tiro o mínimo múltiplo comum. O MMC entre 2, 1 e 1, né? Porque a gente escreve isso daqui em forma de fração também, né? Ó, colocar aqui embaixo. A gente escreve aí também em forma de fração, né? Para poder facilitar. Então vai ficar o mínimo múltiplo comum entre 2, 1 e 1 é 2. Aí, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Certo? Aí na hora, agora eu resolvo, né, a operação aqui em cima. 1 menos 2 menos 8, eu vou ter menos 9 sobre 2. E aí o sinal é comum à fração inteira. Então, o f de menos 1 é menos 9 sobre 2. E isso daqui nada mais é do que o y do vértice. Portanto, o x do vértice é menos 1, que
que é o valor que a gente descobriu aqui com a média aritmética. E o y do vértice é o valor menos 9 sobre 2, que a gente descobriu aqui substituindo o x do vértice na lei de formação da função. Portanto, o vértice tem as seguintes coordenadas: menos 1 e menos 9 sobre 2, certo? Um outro exercício aqui, ó, bem fácil e rápido. O eixo de simetria da parábola que intersecta a função f de x igual a 2x² menos 4x. Desculpa, o eixo de simetria da parábola que representa a função f de x igual a 2x² menos 4x mais 1 intersecta o eixo x na abscissa. Bom, então, como ele quer saber qual que é o valor da abscissa em que o eixo de simetria intersecta essa parábola, é só a gente calcular o bom e velho x do vértice. Então aqui a gente tem a função, calculando o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos 4, que é o coeficiente que acompanha o x. Então tá aqui, ó, menos 4. Dividido por 2a, o a é 2, então 2 vezes 2, certo? Menos 4, copiei, 2 vezes 2 dá 4, certo? Na hora que eu faço a regra adicional aqui, ó, menos com menos dá mais, 4 dividido por 4, 1. Então o x do vértice é 1, portanto, o eixo de simetria da parábola corta o eixo x na abscissa x igual a 1, certo?